Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio extraordinário do nosso Lucrando com Imóveis. A gente está aqui trocando de temporada, porém sentimos saudades de vocês e resolvemos fazer um episódio, mais um episódio extraordinário aqui no meio das nossas férias da primeira para a segunda temporada. E hoje a ideia é a gente fazer um episódio diferente. Primeiro que ele é ao vivo, então para quem está nos ouvindo ou nos assistindo ao vivo aí, sejam bem-vindos. E segundo, que vai ser um episódio especial sobre várias óticas, né? A gente colocou ele nesse momento porque é um assunto que é muito relevante nesse momento. A gente vai falar de fundos imobiliários, visto que é um momento de troca de política, ou todo mundo tem a expectativa de que os juros vão começar a baixar e os fundos imobiliários viraram um assunto quente novamente, né? Então, por isso que a gente não podia esperar a segunda temporada. E, além disso, é um episódio que a gente vai conversar com um nosso telespectador, um nosso ouvinte, enfim, uma pessoa que nos acompanha, que a gente conheceu pela comunidade Lucrando com Imóveis, e vai ser um papo ao vivo aqui, respondendo perguntas. Então, de fato é diferente e a gente está bem feliz de estar conversando com vocês sobre isso. Então, primeiro de tudo, eu queria chamar o Thiago Celso. Thiago, que é amigo nosso aqui, como eu já falei, ele começou... a gente se conheceu porque ele estava assistindo os episódios do Lucrando com Imóveis. Ele esteve, a gente trocou algumas informações sobre algumas possibilidades de investimento, tiramos algumas dúvidas, enfim, estamos em contato e começou por aí. Então, Thiago, chega para cá, vamos conversar com o pessoal aqui. E o Thiago me trouxe umas perguntas sobre fundos imobiliários recentemente e por isso a gente resolveu fazer esse episódio temático aqui para conversar com ele. Thiago, mas vamos começar... Bom, antes de tudo, deixa eu lembrar o pessoal, se vocês tiverem dúvidas, coloquem no chat aqui, a gente vai estar respondendo as perguntas, né? Para quem está nos ouvindo, ou ao vivo ou gravado, entre, por favor, na nossa comunidade lá do Lucrando com Imóveis. A gente tem muito conteúdo de qualidade em que a gente compartilha, responde perguntas específicas, enfim. A gente tem um grupo no WhatsApp, na verdade, que é essa comunidade, e o link está aí na descrição, tá? Lá tem ferramentas, lá a gente fala sobre, a gente responde dúvidas, enfim, é o nosso ponto de encontro. Mas antes de tudo, para a gente começar, antes de tudo, Thiago, conta um pouquinho da sua história aí como investidor em imóveis, por que você é um interessado no assunto, você é uma pessoa que pesquisa, que se informa, né? Enfim, como é que você conheceu a gente? Para começar o papo aí, depois entrar no tema do dia, que é, na verdade, fundos de investimento imobiliários, fundos imobiliários versus investimento em tijolo. A gente vai comparar, falar um pouquinho de diferenças, similaridades, aí o Thiago vai trazer as dúvidas dele e eu vou tentar respondê-las da melhor forma possível. Então, fala um pouquinho de você, Thiago, conta pra gente um pouquinho da sua história aí como investidor. Bacana. Ronald, obrigado primeiro, prazer estar aqui. Comecei como vendo os vídeos, né, e agora prazer estar aqui ajudando, né, compartilhando mais conhecimento ainda. Bom, sou o Thiago, sou engenheiro de Minas, sou brasileiro, obviamente, moro fora do Brasil já há algum tempo, e sou um apaixonado por estudar investimentos, estudar a questão de legislação, estudar a questão dos impostos, né, como é que a gente otimiza isso tudo. E nessa minha lida, né, nessa minha vida de buscando conhecimento, eu encontrei o Lucrando com Imóveis, né, a MySide, e virei fãzaço, né, já deixo aqui meu jabá, né, pro Lucrando. Acho que tem muito conteúdo bacana, muita discussão boa. A comunidade do WhatsApp é um negócio super bacana, tem várias discussões legais que a gente tem por lá, inclusive agora recente, né, da época de imposto de renda, a gente teve várias discussões boas. Enfim, acho que minha vida meu estudo acabou me levando para encontrar o Lucrando e a turma da MySide, né, e com a minha experiência aqui fora do Brasil, eu virei fã mesmo, porque eu acho que a MySide tem uma ideia, traz uma proposta que hoje não existe no Brasil, né? Acho que essa é a grande pegada, onde a gente tem alguém representando o comprador, né? Onde no Brasil a gente tem a mesma pessoa que representa os dois lados e que fora do Brasil a gente já tem essas duas figuras, né? Mas enfim, vamos lá, vamos bater um papo. Eu não sou, de novo, já dando um disclaimer aqui para a turma, não sou especialista, tá, gente? Gosto de estudar, sou investidor por paixão mesmo, e meu objetivo, como a maioria de vocês que estão assistindo
o vídeo de hoje, não sei se vocês estão assistindo na live ou se vocês estão assistindo depois, é de fato gerar uma renda passiva, né? Minha renda hoje é ordinária, né, que a gente chama, que é a renda gerada pela minha profissão, com que eu gasto o meu tempo, né? E meu objetivo, obviamente, é não depender somente dessa renda ordinária, e sim tornar, passar que eu possa viver, né, somente da minha renda passiva daqui a alguns anos. Esse é o plano. Legal. E isso é uma coisa, o Thiago está contando essa história da renda passiva, é um conceito que tem um livro muito famoso que fala sobre isso, né? Que é o Pai Rico, Pai Pobre. E no Brasil, é um livro famoso mundialmente, mas no Brasil ele nem é tão... como é que eu vou dizer? Nem é tão... Não se dá tanto destaque, mas especialmente nos Estados Unidos, claro, o Thiago mora no Canadá, que tem uma cultura muito parecida. É de fato, assim, todo mundo leu esse negócio, quer dizer, tem uma força muito grande, e eu acho que isso é um negócio legal, porque eu convido você que é brasileiro, que não tem, a gente não tem muito essa visão, né, no Brasil, eu acho que devido ao histórico, enfim, a gente tem muito aquela visão de renda fixa, no final das contas, é assim que a gente pensa muito, né, e já nos Estados Unidos não, né, lógico, não é só imóveis que pode trazer esse tipo de renda, tem várias opções, mas eu acho que o que é bacana é que eles têm essa cultura muito de prosperar, de colocar o dinheiro que comece a trabalhar, para que o dinheiro comece a trabalhar por você e não você precisar trabalhar para o dinheiro, né? Isso é o conceito todo do livro, inclusive, convido quem não leu, Pai Rico, Pai Pobre, tem que ler, assim, qualquer investidor tem que ler Pai Rico, Pai Pobre, é básico, né? E é legal isso, assim, esse interesse do Thiago, isso me chamou muita atenção, porque ele é um cara muito interessado, ele traz muitos dados, ele vem com perguntas pertinentes, e por isso que eu acho que esse bate-bola hoje vai ser legal, né? Bom, Thiago, eu vou começar falando um pouquinho, nós vamos falar sobre fundos imobiliários hoje versus tijolo, né? Eu vou começar falando um pouquinho aqui sobre os conceitos básicos, acho que é importante para a gente aquecer aqui, para a gente começar falando enfim, ter alguns conceitos colocados, e aí já fica à vontade, se você quiser complementar alguma coisa que eu vou falar, ou enfim, fazer qualquer pergunta, a partir de agora já é bate-papo, tá? Então, pessoal, fundo imobiliário é uma modalidade de investimento em que você investe o seu dinheiro para que um gestor aplique ele em algum tipo de ativo imobiliário, né? E aí existem algumas categorias, inclusive tem um episódio nosso, que agora eu não vou lembrar qual que é mas que a gente conversa com um gestor de um fundo imobiliário, né, que é meu amigo Marcelo, da REC, é uma das grandes gestoras. Procurem aí, Nick, depois se você puder botar aí qual que é o episódio que a gente conversa com o Marcelo, se eu não me engano, é um dos primeiros, mas a gente fala muito sobre fundos imobiliários especificamente, ele é um grande gestor de fundo, Marcelo propriamente é um gestor, mas então a um gestor se aplica o seu dinheiro e esse gestor vai lá e compra um ativo, investe num ativo real e paga para você o retorno daquele investimento. Então há fundos de variadas teses, né? A mais clássica é você comprar um ativo e alugar esse ativo. Então, você compra um galpão logístico, ou compra uma laje de escritório, ou compra, enfim, um ativo que é alugado, porque as empresas geralmente preferem alugar os imóveis ao invés de comprar. E aí o fundo imobiliário devolve para os cotistas do fundo o aluguel, lógico, tirando as taxas de administração, já que a gestora, obviamente, tem que ganhar também, né? Uma outra tese muito comum é fundo de dívida, ou seja, uma empresa empresta dinheiro para uma construtora ou para alguém que vai investir em imóveis e pega como garantia os próprios imóveis de volta e cobra juros sobre isso, é o que a gente chama de fundo de papel, talvez a segunda categoria mais comum, ou junto com aluguel, a categoria mais comum também. Então, as duas categorias mais comuns são essa, aluguel direto ou fundo de papel, que é dívida, né? Isso, ó, o Nick colocou aqui, então foi o primeiro episódio que a gente falou sobre fundos imobiliários. Vale a pena ir lá ver, o Marcelo manja muito sobre isso, manja muito disso. Então, o que eu estava falando, duas categorias, né, de aluguel e a de dívida, e aí, além dessas duas, há uma enormidade de categorias de fundo imobiliário, tá? Então, talvez o primeiro ponto aqui é quem está pensando em investir em fundo imobiliário, assim, é fundamental que você entenda em detalhes a tese do fundo que você está investindo, o que ele faz com o seu dinheiro, né? Porque é isso que vai dizer quão bom ele é e qual é o potencial de retorno
e quanto risco tem dentro do fundo imobiliário, porque os fundos imobiliários também têm risco, né? E tem coisa muito variada, como, por exemplo, silos de agro, terras para serem arrendadas para plantio de soja, investimento em empreendimentos imobiliários como participação como sociedade do incorporador, é uma outra tese, enfim, há variadas teses, muitas, né? Inclusive, tem um exemplo clássico aí, que é um fundo imobiliário que não deu certo, que era um prédio que estava sendo construído, se montou um fundo imobiliário para financiar a construção de um prédio que ia ser alugado para a Petrobras, né? E aí a Petrobras mudou de ideia, resolveu não fazer mais, e o prédio está lá até hoje, não tem aplicação para aquilo, e praticamente os cotistas do fundo perderam o dinheiro. Então esse é um exemplo, lógico, os fundos procuram reduzir risco ao máximo, mas esse é um exemplo, assim, era uma tese muito específica que só iria funcionar se a Petrobras tivesse colocado tido o escritório lá, que era o que quem montou o fundo acreditava que ia acontecer. Depois isso não aconteceu e o fundo afundou, né? Ficou bom a cacofonia, o fundo afundou. Mas então é isso. Então, esse é o conceito de fundos imobiliários. Quer dizer, você dá o seu dinheiro para alguém que vai aplicar o dinheiro em ativos imobiliários, ele lhe paga mensalmente o retorno daquilo, do aluguel, dos juros do papel, etc. e tal. E você tem um pedacinho daquilo. É como se você fosse sócio da empresa que está gerindo aqueles ativos e você recebe dessa forma. E aí, nós vamos falar daqui a pouco, mas basicamente tem dois tipos de rendimento. Um é o rendimento mensal, né, que é o retorno de aluguel, ou o retorno dos juros dos papéis, ou o retorno, enfim, que se tem com frequência mensal, né, todos os fundos têm esse retorno, e esse é a primeira forma de ganho. Isso é bem fácil de ver, porque você olha o histórico do fundo, enfim, se você entende rapidamente quanto é. E o segundo tipo de ganho é o ganho de capital, porque você é como uma ação, o fundo de capital, o fundo imobiliário é como se fosse uma ação, né, você vai lá e compra. E aí, se você comprou por um valor X, depois você vendeu por um valor Y, é o que você ganha pela valorização do fundo, né? E é a segunda forma de ganho, né? Então é como se fosse, comparando com o imóvel tradicional, já para começar o nosso bate-bola aqui, é como se fosse, você tem um imóvel tradicional, você compra ele e aluga, né? O que você recebe todo mês de aluguel é o rendimento, é o yield, que a gente chama, e depois, quando você vai vender o imóvel de novo, você ganha a valorização. Então, basicamente, são as duas formas de ganho. Mas, então assim, introdução feita. Eu acho que uma coisa legal, Thiago, de falar para o pessoal também, está se falando novamente de fundo imobiliário bastante. Por quê? Porque nesse momento nós estamos num momento de expectativa de virada na curva de juros do Brasil. Então, todo mundo acha aí que a qualquer momento, no setembro, acho que setembro é a reunião do Copom, deve começar a baixar a Selic, né? E no momento que a gente tem uma baixa da Selic, vale menos a pena deixar o dinheiro em renda fixa e vale mais a pena colocar o dinheiro em ativos reais, né? E os fundos imobiliários são uma forma desses ativos, assim como são ações, assim como são imóveis de tijolo, né? Mas de qualquer forma, inclusive tem uma matéria hoje no Estadão, no Investidor, falando exatamente isso, que a gente olha hoje para os fundos que estão com bons retornos de yields, porque o valor de mercado deles está reduzido também, né? E a expectativa é que com a virada da curva de juros eles voltem a se valorizar. Então, já tem um movimento nesse sentido, assim como a gente está vendo a Bolsa reagir de forma positiva também aos outros investimentos, né? Então, por isso que eu acho que é um momento legal de falar de fundo imobiliário. Mas, para não ficar só aqui no monólogo, que não é o objetivo de hoje, Thiago, vamos começar, enfim, bate-bola aqui, com as suas perguntas, dúvidas, comentários. Puxa daí, vai. Qual que seria o primeiro ponto que você acha que vale a pena a gente discutir? Vamos lá, deixa eu só comentar um pouco o que você acabou de falar, Ronaldo. Acho que faz todo sentido e assim, a gente deve ter gente de todos os níveis, né, ouvindo a gente hoje, vendo a gente hoje. É muito comum, né, esse tipo de movimento no mercado, né, quando a gente tem, e é o que eu tenho visto também nos meus estudos, né, quando você tem, a gente vem do ano passado, por exemplo, com uma taxa bem mais baixa de Selic, né, e aí taxa Selic, taxa básica de juros, né, do nosso Brasilzão, que é controlada pelo Copom, né, que enfim, que é no final do dia o governo controlando, né, e a gente é uma modalidade muito comum dos governos de utilizar a taxa de juros para controlar a inflação, né. Quando você levanta a taxa de juros, a tendência é você controlar, dificultar, né, vamos chamar assim, o acesso ao crédito, que acaba dando uma reduzida, tende a dar uma reduzida
na inflação. Isso é utilizado em qualquer governo, né? Então, agora a gente tem, né, 13,75, a última reunião do Copom foi mantida a taxa de juros em 13,75, né? O que gera não todo mundo, mas uma grande parte do público que está ali em ações ou em fundos imobiliários, em qualquer coisa que não é corrigido pela taxa Selic, a tendência é uma grande parte desse público correr para a renda fixa, né? Buscando justamente esse rendimento de 13,75%, 14% ao ano, o que é um belo rendimento, né? E no momento que a gente começa a ver essa expectativa de queda da taxa de juros, que é justamente o momento que a gente está vivendo agora, é importante que o mercado precifica antes, hein, gente? Então, você já está vendo agora várias ações, vários fundos imobiliários já começando a subir o preço, baseado na expectativa de redução da taxa Selic, né? E o outro comentário que eu iria fazer, você comentou sobre as formas da gente ganhar dinheiro com fundo imobiliário, né? Você comentou bem, obviamente, é o yield, a primeira, a segunda é o ganho de capital, e tem uma terceira também, que é a questão da subscrição, né? E, de novo, é um conceito, para mim, relativamente novo, que eu queria compartilhar com todo mundo, talvez seja informação nova para alguém, mas é quando é comum os fundos imobiliários gerarem uma quantidade nova de cotas, né? Vamos supor que a gente tem um fundo imobiliário qualquer que tem como objetivo comprar vamos pegar um galpão, fundo imobiliário de galpão, um exemplo, tá? E aí esse fundo imobiliário de galpão tem como objetivo comprar um novo galpão, por exemplo, ou comprar mais imóveis, né? Para aumentar o patrimônio dentro daquele fundo. O que é muito comum, o fundo imobiliário vem para os cotistas, né? Somos nós, e fala, olha, eu gostaria de gerar mais X cotas para o mercado e para a gente angariar mais fundo, né? mais recurso, para que a gente possa, então, comprar esse outro galpão, nesse exemplo, né? E, obviamente, para os cotistas que para as pessoas que já são cotistas daquele fundo, você tem o benefício, vamos chamar assim, de receber essa proposta primeiro, né? Ela não é pública ainda para o mercado, e você tem normalmente o benefício de pagar essa cota mais barata, né? É o incentivo que você tem já sendo cotista. Então, esse é um outro meio de você comprar uma cota teoricamente mais barata e aumentar seu patrimônio naquele fundo. Mas vamos lá, acho que para a gente começar o bate-papo aqui, Ronald, a gente podia começar a falar do valor necessário para a gente investir, né? Quando a gente compara de novo a compra de um apartamento, acho que a gente pode balizar isso no bate-papo aqui sempre, né? A compra de um apartamento contra a compra de um fundo, né, imobiliário, seja ele do tipo qual for. Quando a gente fala de valor necessário para a entrada, né, como é que você vê essa diferença? É mais simples, é mais fácil? Falando de dinheiro, falando de recurso, como é que você vê a diferença entre fundo imobiliário e imóvel de tijolo? Acho que isso é o primeiro ponto, e assim, eu vou tentar ser aqui dentro do que todo mundo sabe aqui, né, disclaimer, o meu negócio que eu entendo, que eu me dedico a fazer é estudar imóveis, né, então, imóveis de tijolo normalmente, é isso que é a minha especialidade, porém, eu vou tentar ser o mais equilibrado possível aqui, o mais neutro, acho que não existe nem melhor nem pior, vai depender muito de cada situação, então vou tentar o máximo possível, não é venda de nada aqui, é fazer uma comparação mais técnica possível mesmo, né? E aí, assim, muito, muito claramente, é muito mais simples e muito mais fácil de entrar num fundo imobiliário do que um imóvel normal. Por quê? Do imóvel de tijolo, porque o fundo, primeiro, que você tem valor, né, que é o ponto que você puxou, que é muito mais baixo, você pode comprar uma cota até, né? Então, ou até alguns vão ter mínimo e tal, mas em geral você com qualquer dinheiro você consegue entrar no fundo imobiliário, né? E aí as cotas geralmente eles buscam precificar as cotas ao redor de 100, porque é mais fácil de calcular como é que é o retorno e tal, R$100 mesmo, né? Mas aí depende do histórico do fundo, mas assim, quer dizer, a partir de poucas centenas de reais você já consegue entrar num fundo imobiliário, isso não é um problema. Ao passo que no imóvel, depende um pouco, mas assim, geralmente você não vai investir no Minha Casa Minha Vida, porque, ou até pode, mas geralmente você está acima disso, então nós vamos começar com um valor total do imóvel perto de R$200 mil, vamos colocar como uma referência mínima aqui, e aí, claro, você não precisa pagar todo o imóvel para poder investir, você pode comprar só
pagar só o que está na planta, por exemplo, um pedaço, mas assim, é muito difícil fazer qualquer investimento em imóveis com valor abaixo aí, num período pelo menos de uns 3 anos, com valor abaixo de uns 50 mil reais, qualquer lugar entre 50 e 100 durante 3 anos, né, não precisa ser de uma vez só, é onde as coisas começam a fazer sentido, né? Então, essa é a barreira de entrada, quer dizer, o imóvel de tijolo você precisa ter mais ou menos esse valor, ao passo que para investir no fundo imobiliário, qualquer valor, quer dizer, qualquer R$ 1.000 aí você já consegue entrar com alguma relevância, você já consegue inclusive escolher distintos fundos, se for o caso. Então, a gestão toda, quer dizer, entrar e sair, comprar e vender, o valor que você vai investir e tudo mais, com toda certeza é muito mais fácil num fundo imobiliário comparado a um imóvel de tijolo tradicional. E eu acho que essa se não a principal vantagem, é uma das principais vantagens, né? Bacana. Vamos fazer um para cada, então, né? Vou pegar um outro aqui, deixa eu ver. Vamos ver a questão do rendimento no ganho de capital. Quando a gente fala e aí de novo para tentar explicar aqui com termos simples, né? Ganho de capital é quando a gente ganha dinheiro na venda, né? Então a gente pode tanto num fundo, numa cota, quanto num apartamento, né? Se você tem uma coisa que vale 100 dinheiros e você vende essa coisa de 100 dinheiros por 120 dinheiros, você ganhou 20 dinheiros, certo? Esses 20 dinheiros é o que a gente chama de ganho de capital, que pode ocorrer tanto na cota quanto no imóvel, no apartamento, né? E aí, Ronald, quando a gente fala desse cenário de ganho de capital, como é que você vê, de novo, o fundo imobiliário e o imóvel físico? Legal. Bom, eu vou tentar explicar, acho que como um todo, porque pensar nos ganhos como um todo é mais fácil de entender, mas assim, eu vou começar, eu sei que não é a sua pergunta, mas eu acho que a resposta fica mais direta quando a gente fala do rendimento também. Assim, o rendimento mensal por aluguel quase, a não ser que você apostou no fundo imobiliário que os caras erraram a tese, e geralmente isso só acontece em 2 cenários, quando você compra o fundo bem no começo, né, antes de ele começar no IPO do fundo, né, que quer dizer, na oferta inicial, né, por isso que é Initial Public Offer, IPO, então quando você tem a primeira oferta, e aí você pode comprar um fundo que depois o cara vai tentar aplicar. Eu, inclusive, tive essa experiência comigo, tive pessoalmente essa experiência. Eu comprei um fundo, que era um fundo agro, os caras não conseguiram aplicar o dinheiro direito, deu tudo errado, o rendimento foi péssimo, eles tiveram que devolver o dinheiro, foi uma catástrofe, tragédia grega. Mas se você não entra na oferta inicial, você já tem uma ideia de qual que é o rendimento mensal que ele tem, porque você olha o histórico e tal. É claro, pode acontecer de ter um problema de vacância, enfim, os imóveis darem errado, mas em geral, se você olha o histórico do fundo, você tem uma boa ideia de quanto ele está valendo, de quanto ele está dando de yield mensal. Isso geralmente é bom e é mais fácil, mais simples e normalmente tem um rendimento melhor do que se você for fazer um aluguel de um imóvel seu, né? Por que isso? Porque os caras são profissionais em buscar melhor rendimento, porque eles têm bastante capital para investir, porque eles olham para frente, porque eles já planejam manutenção todo com a frequência. Então pense que é uma equipe profissional focada em gerir imóveis, e isso geralmente é melhor e mais profissional do que fazer sozinho. Então o yield é melhor. Do outro lado tem o rendimento. E aí, se você seguiu o que eu acabei de falar, quer dizer, você entrou no fundo quando ele já está rodando, o valor de mercado do fundo já está precificado de acordo com o que ele está dando de retorno. Então, o teu potencial de ter uma grande valorização no fundo é muito menor, porque já está precificado aquilo, né? Então, você já entra e o ganho anual vai ser um pouco para lá, um pouco para cá. Ele pode cair de valor. De novo, eu também sou investidor de fundos imobiliários, por exemplo. Eu tenho fundo imobiliário que eu comprei por 130. Ele chegou agora aí, na época da crise, valer 100, né? Então, perdi quase 30%, a 20 e tantos. Hoje ele voltou para 116, eu acho, 114, não sei. Mas isso é 2 anos depois, quer dizer, né? 2 anos depois está valendo menos do que valia quando eu comprei. Então, o valor do fundo imobiliário é isso, é como se fosse uma ação, ele sobe e desce, né? Ao passo que no imóvel tradicional você não perde, é muito difícil perder valor, né? A não sei que você tenha comprado um imóvel micado, mas se você estiver comprando imóvel com foco em investimento, que é o que a gente recomenda aqui, de uma forma profissional, não vai perder, é muito difícil. E
No imóvel tradicional, você tem a oportunidade de capturar os grandes ciclos de valorização, né? Que é onde se ganha dinheiro de verdade com imóvel de tijolo, tá? É nos ciclos de valorização. Então, se a gente olhar as boas regiões, os bons imóveis, por exemplo, aqui no litoral catarinense, que é onde a gente trabalha também, ou em Goiânia, muito parecido, nos últimos 2, 3 anos, você teve rendimentos de 30%, 35% ao ano, né? 25%. Então, é uma coisa incomparável. Você nunca vai ter isso no fundo imobiliário. Nunca, nunca. A não ser que você acerte uma entrada e aí, na oferta inicial, e aconteça uma coisa que os caras supervalorizaram, mas geralmente isso não acontece, porque o fundo imobiliário, ele precisa entregar o papel do fundo imobiliário é entregar o retorno mensal. Então, os caras são muito focadinhos em ter uma coisa muito previsível, né? Eles tentam minimizar o risco de dar errado pra caramba, mas é muito difícil de uma supervalorização, assim, o negócio subir demais. O que acontece, ele cresce com a economia, cresce porque os ativos têm um valor um pouco maior e tal. Mas você raras vezes captura um grande ciclo, quase nunca, é quase impossível isso, né? A não ser, de novo, que você entrar muito cedo. Ao passo que nos imóveis de tijolo é o que a gente está buscando, quer dizer, por que o imóvel de tijolo é um bom investimento para o investidor amador? Porque você olha para um local que você acredita que tem um grande potencial, né? Você entra com um risco relativamente baixo, né? Dificilmente vai perder valor, e você busca te expor aos ciclos de valorização, que é onde você vai ganhar um dinheiro de verdade no longo prazo, né? Então, é bem claro, assim, rendimento mensal de aluguel, o fundo imobiliário provavelmente é o melhor investimento. Assim, tem que ser bem escolhido, né? Tem que ser bem trabalhado, mas pensa que o fato de um fundo ter muita grana e ter gente profissional que só estuda mercado de aluguel e conseguir comprar e pagar à vista e todas essas coisas, coloca o fundo numa posição que é muito difícil uma pessoa física conseguir estar no mesmo ponto. Então, rendimento mensal, fundo imobiliário normalmente ganha. Valorização. Aí é quase com certeza que o fundo imobiliário vai perder, porque ele dificilmente captura os grandes saltos de valorização. Então, assim, claro, como qualquer investimento, você tem que olhar os detalhes, é o que a gente fala o tempo todo aqui, mas via de regra, eu acho que é esse o equilíbrio aí entre os rendimentos, assim, acho que essa é a regra geral que funciona, e aí depois é estudar os casos específicos. Novamente, fazendo a propaganda, entra na nossa comunidade do WhatsApp, se tiver uma dúvida específica, a gente vai estar falando sobre casos específicos, mas é isso, assim, em linha geral, acho que é isso, Thiago. Não, bacana, Ron. Tem um outro gancho aqui, enquanto você estava falando, que me veio na cabeça, que é a questão, se você para pensar, assim, como ser humano, tá? Como pessoa física, né? O fundo imobiliário, o que é o fundo imobiliário? São pessoas, né, que você comentou, são profissionais que focam nisso o tempo todo. E o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo exatamente o que uma pessoa física qualquer, como eu ou como você, compra um apartamento, faz com que aquele apartamento, ou aquele imóvel, vou deixar aberto, né, aquele imóvel gere renda, certo? E essa renda, certo, então, ele presenteia, né, o recompensa o comprador, o cotista, né? Então, no final do dia, o fundo imobiliário faz o papel de uma pessoa, né, de um corpo que está fazendo alguma coisa gerar renda, né? Então, assim, em essência, não tem como, né, se você de fato souber o que você está fazendo, o cara que vai lá e compra um apartamento perfeito, que gera renda, não tem como esse cara perder em rendimento para o fundo imobiliário, uma vez que o fundo imobiliário você tem que pagar a taxa de gestor, você tem que pagar a taxa de administrador, você tem um time trabalhando, né? Só que, de fato, aí é que entra a questão do perfil, né? Eu, por exemplo, eu sou engenheiro, não tem nada a ver com fundo, né? E aí é o momento que você precisa entender onde que o seu conhecimento está onde, e aí é como você escolhe onde você vai entrar, né? Você acha que você tem o conhecimento necessário, mínimo, para entrar sozinho num negócio e fazer aquele imóvel gerar renda para você, ótimo. Então, se você acha que, na verdade, eu preciso aceitar um pouco menor rendimento, teoricamente, né, porque eu tenho que pagar as taxas, mas eu tenho um pouco mais de segurança, talvez o caminho seja outro. No final do dia, eu acho que o papo está levando a gente a confirmar que não tem resposta certa e errada, né? Vai muito do que você está buscando, do seu momento de vida, do seu conhecimento, enfim. Mas eu acho que... isso mesmo, é exatamente isso. Você comentou bem a questão do rendimento.
E só para fechar a questão do ganho de capital, né? O ganho de capital do imóvel seria tributado, né? E aí, qual que é a tarifa, de novo, Ronald? 15% do imposto de renda do imóvel real é 15%, sendo que você tem uma isenção a cada 5 anos de venda, que é um benefício que a Receita lhe dá. Então, se você vender um imóvel a cada 5 anos, uma venda num período de 5 anos, você tem isenção total desse imposto de renda sobre ganho de capital. E nos outros, todos subsequentes, você tem 15% de imposto de renda sobre ganho de capital, ao passo que nos fundos imobiliários você tem, sobre esse mesmo ganho de capital, 20%, ou seja, 20%. O imóvel de tijolo é melhor em relação ao imposto de renda sobre ganho de capital do que o do fundo imobiliário. E no mensal, né, aí é o contrário, quer dizer, o fundo imobiliário tem uma isenção do imposto de renda sobre o rendimento mensal, né? E se você tiver um aluguel, por exemplo, de um imóvel como pessoa física, você vai pagar, depende aí a sua renda, mas entre 0% e 27,5% de imposto de renda. Isso. E aí, se você tiver uma holding para administrar, a gente tem também um episódio do Lucrando para falar sobre isso, você vai pagar aí logo acima de 10%, qualquer lugar entre 10% e 15% de imposto, ou seja, o valor líquido da renda mensal, né, é reduzido no imóvel de tijolo e o fundo imobiliário é isento. Então, é isso aí. Eu acho que sempre, toda vez que você vai pensar em imóvel, e aí de uma forma mais ampla, imóvel de verdade, tijolo ou fundo, aí vale a mesma coisa, né? Você tem que sempre pensar nesses dois pilares, né? Quanto que eu vou ganhar mensalmente de renda dele, quanto que eu vou ganhar na valorização, né? E aí você tem que montar a sua tese pessoal de investimento, seu objetivo, baseado nisso. E isso influencia muita coisa. Então, por exemplo, imóvel de tijolo, você tem, em princípio, uma liquidez limitada para uma boa saída. Você só pode entrar e sair, e você não pode estar pressionado para entrar e sair, porque isso te prejudica muito. Ao passo que no fundo imobiliário você tem, né? Eu acho que é um assunto que a gente iria falar de qualquer forma, eu vou puxando. Uhum. Você tem no fundo imobiliário uma liquidez imediata. Só que isso é meio ilusório, né? Porque, ok, eu tenho uma liquidez imediata no fundo imobiliário? Tenho. Mas no valor que o mercado está pagando naquele dia. Né? Então, no meu exemplo aí um fundo que eu entrei que estava 129 e ele chegou a valer a cota 100, quer dizer, eu poderia vender ele com 100 no dia que eu quisesse, na hora, ia ter, normalmente os bons fundos têm liquidez, só que eu ia ter perdido 20 e tantos por cento naquele momento. Então, há uma liquidez, mas é uma liquidez a valor de mercado, né? Ao passo que o imóvel físico, o que acontece é que você tem uma liquidez menor, sem dúvida, mas porque tipicamente as pessoas não aceitam perder o valor do imóvel. Então, você fala, ninguém quer comprar. Não quer comprar porque eu quero vender no valor que eu quero, né? Se eu tirar 20% do valor de qualquer imóvel, do valor de mercado, é muito provável que você vai conseguir vender ele, liquidar ele muito rapidamente, aí você ganha liquidez. Então, é sempre isso, assim. Então, pensar tanto no fundo quanto no imóvel normal qualquer investimento. Por isso que eu, pessoalmente, não sou um grande fã dos fundos de multimercado e coisas que eu não entendo no detalhe o que está lá dentro, né? Porque, no fundo, as coisas acontecem e fica meio à deriva na história, né? Qualquer investimento que você for fazer na vida, eu acho que é muito importante você conhecer o que está acontecendo lá. Eu vou entrar no fundo imobiliário e tal, ótimo. Qual que é a tese? O que precisa dar certo para aquele fundo ir bem? Logística, beleza. Logística vai bem se o e-commerce continuar crescendo, porque é uma área muito afetada. Ou a economia, o PIB, os juros, ou qual que for, né? É agro, é um fundo de dívida, é um fundo de... Não importa. Ou é um imóvel. Por que eu acho que aquela região lá vai valorizar? Eu acho que vai valorizar porque, sei lá, vamos fazer exemplos clássicos aí, mas vamos fazer o alargamento da praia de Itapema, isso vai acontecer, história real aqui, né, no mercado que a gente trabalha. Poxa, não tem jeito, quando alargar a praia vai valorizar, pô. Então, já vou comprar agora porque eu sei que vai valorizar. Então, eu acho que quanto a isso, fundos imobiliários e imóveis de tijolo são muito parecidos até, tá, Thiago? De novo, muito mais simples, muito mais fácil entrar e sair de qualquer fundo imobiliário. Ao mesmo tempo, não entender o que está por dentro dele pode também levar a decepções. Eu acho que esse é o ponto fundamental aí. Pode. Até complementando, posso compartilhar um exemplo meu. Pessoal, estou vivendo isso agora, né? Eu acabei de construir uma casa, né? E acabei precisando vender a casa depois. E eu estou vivendo na pele a questão da liquidez, né? E a liquidez é um nome bonito, gente. De novo, não sei
de novo, o nível das pessoas que estão vendo, se entende, se não entende, liquidez é quão rápido você consegue transformar o seu imóvel ou o seu papel em dinheiro, tá? É isso, no final do dia. E eu tenho essa casa, né, que eu quero vender agora, e vamos supor que eu gastei 100 dinheiros para construir essa casa, e aí a Realtor, né, que inclusive é a pessoa que me ajuda aqui, como se fosse um corretor de imóveis, né, no Brasil, chegou para mim e falou assim, Thiago, eu acho que essa casa, para você vender, você precisa colocar ela a 900 dinheiros, a 90 dinheiros, desculpa, né, eu falei 100 dinheiros, né, para construir. Então, 100 dinheiros para construir, você precisa vender ela por 90 dinheiros. Eu falei, mas como é que pode? Na verdade, eu gostaria de vender por 120 dinheiros, né, para fazer um pouquinho de ganho de capital. Ela falou, o preço é você que define, né, eu não posso, a casa é sua, você define o preço, eu posso te orientar, ou com a minha experiência, você não vai conseguir vender a 120 dinheiros, né? E aí eu então decidi falar, não, eu não vou abrir mão, não vou destruir valor, né? Eu gastei 100, eu vou vender por no mínimo 100, e é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Estou tentando vender a casa por 100 dinheiros, né? E estou tendo dificuldade, e é difícil, né? Então, vale o momento do mercado, né? Vale onde você está, vale um monte de coisa, né? É isso aí. E é isso aí, e olha que legal isso. Agora vamos dizer que você fosse um gestor de fundo imobiliário, né? E aí, olha que legal, você construiu a sua casa, isso é um caso real, né? Eu sei do caso, pessoal, então por isso que eu tô falando, mas o caso real, o Thiago construiu a casa para ele morar, né? Então ele, como gestor do fundo, estava preocupado com o yield mensal, que era a satisfação da esposa dele, ela ficar feliz com a casa, né? Então ele foi lá e investiu para ganhar de volta a esposa dele satisfeita, né? Então, obviamente, é uma piada, mas é meio isso mesmo. E aí, no momento, o mercado virou e ele mudou de ideia e vai vender a casa. A casa não foi construída para ser vendida e ganhar dinheiro em cima dela, né? De modo que o ativo está valendo menos nesse momento. E aí a gente entra na tal da liquidez, né? Que no fundo não é que não tem liquidez, tem, né? Eu tenho meu sócio Luciano, inclusive tem um episódio com ele aqui também. Ele é um cara muito velho de mercado imobiliário. Ele fala assim, Rona, não tem imóvel micado, tem imóvel fora de preço, né? Porém, se a casa do Thiago fosse um fundo imobiliário, o que ia acontecer? No momento que ele fala assim, não, agora eu não vou mais residir na casa, então não vou receber todo mês o meu retorno de satisfação pessoal, agora eu vou vender a minha casa, que o mercado ficasse sabendo, naquele momento o fundo dele de 100 cairia para 90, né? E o mercado inteiro iria comprar e vender as cotas do fundo por 90, porque ele ia ser obrigado a contar para os cotistas que ele ia ter que vender a casa e não ia poder mais receber. Então é meio isso, assim, a diferença do imóvel real é que o imóvel real, você não necessariamente vai registrar ou liquidar o imóvel ou registrar a perda. O fundo imobiliário, quando o mercado sabe disso, ele já precifica esse movimento, né? E é isso que acontece. Mas eu acho que, fechando o ponto da liquidez, gente, não tem... eu acho que, inclusive, o Rona, na nossa conversa de hoje, na verdade, até ajustou o meu entendimento sobre liquidez, porque eu cheguei hoje falando assim, o fundo imobiliário é muito mais líquido, né? E ele realmente trouxe um argumento que faz muito sentido. E, na verdade, líquido é o preço, né? Se eu, de novo, trazendo meu exemplo, se eu baixar o preço da casa para, sei lá, 80 dinheiros, né? No meu exemplo aqui de novo, ela seria super líquida. Eu venderia ela super rápida, né? Então, é similar ao fundo imobiliário. Ele é líquido dependendo do preço que você coloca. Se você comprou, de novo, o fundo imobiliário, se você comprou a cota por 100 dinheiros e você tenta vender essa cota por 120 dinheiros, ela não vai ser nada líquida. Inclusive é pior que o imóvel daí, né? Bem pior que o imóvel nesse sentido, porque daí ela tem uma liquidez travada. Por exemplo, se eu pegar, e se faz igual, isso é igual a ação, né, pessoal? Você vai lá e bota uma ordem de venda. Se eu pegar o meu fundo lá que eu comprei a 129 e tá valendo 16 hoje, acho. Se eu for lá e dizer assim, ordem de venda 129, nada vai acontecer, eu posso deixar ela aberta lá eternamente, nunca ninguém vai ter, porque tem outras pessoas vendendo abaixo, acabou, não tem, liquidez zero nesse preço, né? É isso aí. Bacana. Bom, acho que talvez uma outra coisa para a gente falar, falamos de liquidez, falamos de ganho de capital, falamos do rendimento mensal, e o processo, Ron, vamos falar do processo de compra e venda. Acho que tem muito mito aí por trás dessa, de que comprar imóvel é um negócio complicado, né? Eu acho que mudou muito já, né, ao longo desses anos.
que você pode falar para a gente do processo em si de compra basicamente, né, de entrada, não falando de quanto de recurso você tem, mas o operacional em si, para você comprar um imóvel e para você comprar um fundo imobiliário? Isso aí. Então, assim, certamente o fundo imobiliário é muito mais simples, né? Porque você vai lá e você vai ter alguém que vai ser a sua corretora, enfim. Hoje em dia tem inúmeras, né? A XP popularizou esse negócio de um jeito muito legal, inclusive acho que é um negócio que foi transformacional no mercado brasileiro. Então é muito fácil, você chega lá e você dá uma ordem de compra, entrou, tá na sua conta, você quer vender, vende e acabou-se, né? Depois só tem que lembrar de colocar no imposto de renda. Então o fundo imobiliário certamente é mais simples, né? Nenhuma discussão. No lado de imóveis, o que acontece é que qual que é uma das pegadinhas, se tem um risco clássico e relevante em compra de imóvel de tijolo, é de alguma forma você comprar de alguém que não é idôneo e, enfim, pegar uma empresa que seja ruim ou que, enfim, né? E aí sim, é fundamental que você tenha um profissional lhe ajudando, né? A gente faz isso na MySide, mas tem ótimos profissionais em qualquer lugar aí, bem procurado, você vai encontrar alguém de confiança, que vai lhe, basicamente, te tirar das pegadinhas principais, assim, que enfim, comprar de empresa que vai quebrar, e cara que não é líquido, ou que não está solvente, ou que projetos em locais muito ruins, né? Então, acho que essa é a grande preocupação. O restante até há uma burocracia, né? Você vai ter que pagar lá 4% entre ITBI meu Deus, e escritura, né? Que é o custo. Você vai ter que assinar um contrato aqui ou colar, enfim, tem algumas regras. Mas hoje em dia isso foi bem simplificado, assim, os cartórios estão praticamente digitais já, a coisa funciona com relativa facilidade. Eu acho que o ponto aí é ter alguém que conheça, que seja do mercado, porque o mercado imobiliário tem muito de ter os detalhes, né, de conhecer o que está por dentro e tal. Mas tendo um profissional que possa lhe ajudar dessa forma, que seja de sua confiança, para escapar das coisas, do risco principal, que é pegar uma empresa que não é idônea. O processo em si, apesar de ser mais complexo do que um fundo, e é mesmo mais complexo que um fundo, né? Até porque as entradas e saídas no ativo de tijolo também não são tão frequentes, né? Geralmente você vai ter um período aí, eu digo que no tijolo, como investidor, você nunca pensa em prazo de menos de um ano para entrar e sair, nunca, né? Poxa, pode ter uma oportunidade, tem um cara quebrado aqui que quer vender um negócio que vale 1 milhão, ele está querendo vender por 500 mil e tem que ter dinheiro na mão amanhã. Aí sim, né? Fazer um flip, que a gente chama, né? Inclusive nos Estados Unidos tem isso é uma arte aí, tem gente que se dedica só a isso, flipar, né? Quando o mercado está ruim, o pessoal está com a corda no pescoço, você compra muito barato, quem está com a corda no pescoço para depois revender. Isso até existe, é uma modalidade, mas não é a mais comum e geralmente também não é recomendada para investidores amadores. Então, isso posto, geralmente a entrada e saída no ativo de tijolo é 1 ano aí no mínimo, né? Normal é que seja mais do que isso, inclusive, 3 anos, né? 4 anos, 5 anos. E aí, então por isso que o processo, a burocracia não é muito crítica, não, apesar de existir. Você tem que fazer cartórios, tem que assinar um contrato, e etc. Mas o principal é ter um profissional que lhe ajude nisso, porque aí você vai ter vai escapar dos riscos maiores, e fazer a burocracia é relativamente fácil, tá? Não tem muito segredo, não. A coisa se facilitou muito, assim. Acho que anos atrás era mais complexo, mas hoje em dia facilitou muito já. Eu acho que, e aí a gente nem combinou isso, né, Rona? Mas eu acho que não tem problema nenhum. Como eu falei no início, eu sou fã, né? Acho que, inclusive, aí que entra a MySide, né? Exatamente de ajudar as pessoas a direcionar as pessoas pelo caminho do imóvel, né? Inclusive, meu caso, né? Eu morando fora do Brasil, no passado isso era super complicado para você conseguir fazer compra de imóvel, esse tipo de coisa, né? No Brasil, assim, meu plano, minha família, no longuíssimo prazo, né? Quando tiver já esfriando os motores, né? O plano é voltar para o Brasil, né? É onde a gente quer, enfim, esse é nossa opinião pessoal. E por isso, desde agora, eu estou começando já a investir lá, né? Então, acho que no passado era, de fato, muito mais complicado, e hoje você tem uma série de facilidades, né? Muito mais digital, aquela história meu Deus, como chama? De cartório, né? Que você precisava ir lá, reconhecer firma e tal, né? De assinar, isso está tudo muito mais simples hoje, né? Eu
E aí, de novo, Rono, a gente não combinou isso, mas espero que seja tudo bem de compartilhar. O Rono próprio me ajuda, né, no processo que eu estou começando, né, para comprar um imóvel no Brasil, né. Tem o time todo da MySide, o Paulo, inclusive, outro cara que manja muito, ajuda muito a gente, no sentido de FGTS, uso do FGTS, como é que você faz para assinar, assinatura digital, essa coisa toda. E, assim, obviamente, o fundo imobiliário é mais simples, ok, acho que é válido o ponto, mas eu acho que tem muito mito na cabeça das pessoas de que é muito complicado comprar imóvel, e eu acho que já não é tanto como era no passado, e, de novo, na minha visão, minha opinião, as oportunidades maiores estão nos imóveis, sem dúvida, do que no fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário é aquela coisa que vai te dar, talvez, perenidade ali, talvez o pinga-pinga, que o imóvel também pode dar, mas eu nunca vi um fundo imobiliário pulando 30%, 40%, igual a gente já viu os imóveis pulando. Não, e você nunca ouviu alguém falando, nossa, daí botei meu dinheiro lá no fundo, pô, tinha um patrimônio aqui, botei no fundo, ganhei um montão de dinheiro lá. Não, né? É porque ele não apresenta essas grandes oportunidades. Mas assim, eu acho que a grande questão do fundo, assim, como eu vejo o fundo, tá? Não tem como, de novo, eu sou disclaimer feito, né? O meu negócio é imóveis, eu acredito nisso, eu boto meu dinheiro nisso, eu trabalho com isso, quer dizer, eu busco o dia inteiro oportunidades para isso, né? Mas assim, isso posto, mesmo eu que faço isso, eu não tenho meu dinheiro todo em imóveis, né? Você precisa ter ativo de liquidez, você precisa ter, cara, você tem que estar olhando para o mercado indo para cima ou para baixo, você tem que estar olhando, todo mundo tem que ter uma cesta de investimentos. E aí eu acho sim que os fundos são caras interessantes para serem olhados. Inclusive agora, tá, pessoal? Não é só eu que estou falando, não é só o Thiago. Agora é um bom momento para dar uma olhada em fundos imobiliários. Todo mundo está olhando a virada aí. Pessoal da Empíricos lá, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eles estão falando de ações principalmente, mas todo mundo está dizendo assim, vai virar o mercado, né? Vai virar o mercado. Então agora é um bom momento, né? E eu acho que o equilíbrio é muito esse. Quando você pensa em ativos de imóveis, tijolo, que é o que a gente faz, é você olhar e falar assim, cara, tô colocando meu dinheiro aqui no lugar que eu acredito de fato que vai ser excepcional, né? E sendo excepcional, eu vou ganhar muito dinheiro, né? E aí você vai lá e busca um ativo de tijolo lá, né? Então é muito isso, assim, é estudar, é ver, é conhecer, é estar tranquilo para colocar o dinheiro lá. Mas eles são complementares, eu acho, Thiago, sem dúvida. Acho que são uma ótima forma de entrar, porque na hora que você começa a entrar nos fundos imobiliários, entender as teses por trás, olhar para isso tudo, você acaba. Porque a coisa é muito transparente, é muito legal ver os relatórios, para quem é interessado, se os caras todo mês falam, olha, compramos o imóvel fulano, alugamos para Americanas é um mau exemplo agora, mas alugamos para, sei lá, para Coca-Cola, vendemos o outro ativo não sei do que, colocamos o dinheiro tal, conseguimos renegociar um alongamento do contrato, e você vai vendo o que o gestor está fazendo com aquilo, que no fundo é como se ganha dinheiro com imóveis, né? Os caras estão lá para isso. Então, sem dúvida nenhuma, é uma ótima porta de entrada, pouquinho dinheiro, muito para aprender, é uma ótima porta de entrada no mundo dos imóveis, né? Você vai saber como a turma faz, assim, os profissionais fazem. Tem gente que tem fundos com teses muito legais, né? Tem fundos que fazem o que a gente faz de investir em imóvel na planta e tal. Então, tem muita coisa muito legal para conhecer, né? E não sei quantos são o total número de fundos imobiliários que tem no mercado, mas deve ser, sei lá, centenas e centenas, né? Tem muitos aí. E acho que servem muito como um ativo para compor carteira e para você entender mais, como eu já tinha dito, né? E acho também que o tijolo tem seu lugar, porque é onde você busca, no médio prazo, maximizar os seus ganhos mesmo, é um ativo super seguro contra crises, né? Qual que é o problema do fundo? Você começa a ter um problema de crise muito séria, bom, e foi agora, aconteceu isso, né? O negócio derrete enquanto o ativo de tijolo segura. Então, acho que, sem dúvida, é um ativo para compor carteira e, nesse sentido, é muito positivo. Né? Tiagão, não sei como é que nós estamos você tá de perguntas aí, nós estamos chegando mais ou menos no nosso tempo planejado. Você tem alguma pergunta final, um comentário, alguma coisa que você quer acrescentar para a gente poder encaminhar o encerramento? Como é que está aí? Não, acho que as perguntas eram essas mesmas. Eu só ia reforçar o comentário que você fez agora por último, perfeito, né? Não tem. Eu de fato, mesma coisa, né?
até bacana compartilhar com a turma aqui como que esse bate-papo surgiu, né, para a gente caminhar para o final. Eu, como falei no início, sou apaixonado por estudar esse assunto, né, e tenho, enfim, aplicado um bom tempo meu, né, para esse assunto, e tenho feito vários cursos, né, tem muito conteúdo bacana na internet, alguns pagos, outros não pagos, e um desses cursos que eu fiz, né, não tenho problema de falar aqui, o Thiago Nigro é um cara que eu respeito, enfim, o primo, né, e ele comenta, durante o momento que ele estava fazendo o curso, ele meio que achei que reforçou demais o fundo imobiliário, né? E aí eu provoquei o Ronald na mensagem, mandei um WhatsApp, Ronald, e aí, cara, o fundo imobiliário parece que está, enfim, a bola está inflada demais e tal, e deu uma provocada no Ronald, claro, né, brincando, né? E aí surgiu a ideia do vídeo, foi assim que a gente chegou aqui, mas enfim, eu acho que no final do dia, acho que é o que o Ronald falou mesmo. Eu pessoa física, tenho também os dois investimentos, né? Como falei para vocês, tenho a casa, né, que é o imóvel de tijolo, de fato. Também tenho meus fundos imobiliários que geram lá o rendimento. Aliás, pagou ontem um deles que eu tenho, né, pagou o dividendo ontem. Então, assim, eu acho que de fato é ter os dois, sabe, gente? Aprendizado do meu velho pai, né? Não coloque os ovos na mesma cesta, né? Acho que essa ideia nunca fica velha, né? Mas não tem mais uma pergunta não, Ronald, só compartilhei com a turma aí como é que a gente chegou aqui. Tudo certo. A produção aqui, a Nick está me lembrando que a gente tem as perguntas, né, que eu tinha esquecido de comentar. Desculpa, pessoal. Então, se você quiser colocar, por favor, as perguntas, Nick, aí a gente vai tentar responder. Investimento mínimo vai depender do fundo, mas a gente sempre está falando de muito baixinho, assim, a partir de centenas de reais. Aí acho que a maioria dos fundos, inclusive, né, Thiago, de repente você pode me responder isso melhor que eu. Até uma cota você pode comprar, não é? Ou tem uma quantidade mínima? Tem fundo bem mais barato. Olha, o último fundo que eu vi aqui até de R$30. Quer ver? Talvez uma dica boa para a turma aqui. Tem um site que eu uso bastante que chama fundamentos.com.br. Se você for lá em fundos imobiliários e aí buscar todos aqui e tal, e cotação. Olha, tem fundo imobiliário aqui, gente. Por exemplo, o mais barato que eu peguei aqui, não sei se essa informação está atualizado ou não, mas tem o KNRE11, por exemplo, que a cotação dele está em 64 centavos, para vocês terem uma ideia. Então tem valor tem R$1, R$2. É isso aí, mas assim, Elias, são muito, pouca coisa, tá? Qualquer dinheiro aí já vai entrar, você consegue entrar, então não tem limite, cada fundo tem sua política, mas é bem baixinho, geralmente. Próxima, Nick. Então, Ana, vale a pena investir 200 mil no único imóvel, aluguel ou em vários fundos? Não tem como responder isso só com essa, uma frase muito assim, depende muito, depende qual que é o seu objetivo. Infelizmente essa é a clássica, depende, assim, não tem como você saber qual que é o caso, vai depender de quando você quer tirar o dinheiro, vai depender enfim, de muitas coisas, assim. Eu acho que com 200 mil você já consegue praticar as duas categorias com tranquilidade, então tem que estudar o seu caso específico, tem que olhar quando você quer o dinheiro de volta, que retorno você espera, qual que é o seu objetivo, enfim, e se fosse qualquer classe de investimento, a coisa seria parecido. Por quê? Porque você já está acima do limite com 200 mil, de que já dá para você entrar em imóvel de tijolo e tal, então teria que estudar o caso específico, aí é difícil falar sem saber mais detalhes. Talvez uma boa dica para a Ana é o grupo, né? O grupo do WhatsApp, a gente discute exatamente essas coisas lá, né? Então, talvez, Ana, entra no grupo, coloca a dúvida lá e tem um monte de gente para te dar ideia. É isso aí. Próxima. O que é mais seguro? Vamos lá. De novo, pergunta difícil, né? Mais uma dos dependes aí. Via de regra, se você comprar um imóvel já pronto, quer dizer, o imóvel já com escritura, tudo, comprar certinho, ou comprar um fundo imobiliário que já está a partir da oferta inicial, então os dois já estão consolidados, eles têm um nível de segurança super alto em ambos os casos, com a diferença que o imóvel dificilmente vai perder valor e o fundo imobiliário
pode sofrer um pouco mais, mas ambos são muito seguros, né? Talvez com pequena vantagem por imóvel de tijolo, mas os dois são muito seguros, quer dizer, imóvel pronto e o fundo imobiliário já rodando. E aí, se você olhar para as outras situações, quer dizer, que a oferta inicial do fundo é um imóvel na planta, aí vai depender de que tipo de ativo é, né? Então, de novo, no caso do imóvel de tijolo, você tem que ter alguém que conheça do mercado, você precisa se informar como é que é, qual que é a empresa, como é que está a região e tal. E no caso do fundo imobiliário, você tem que entender qual que é a tese que eles estão colocando lá e quem que é o gestor, porque isso também pode dar errado. Então, eu acho que teria que estudar, assim, mas se for performado, eles são muito parecidos, quer dizer, se os ativos já existirem, o fundo já estiver rodando, e se forem ainda em informação, que é onde é que está. Os grandes potenciais estão nos que não são performados ainda, né? Então, é lá que você tem que estudar um pouco mais. Mas aí vai depender muito, sim. Talvez uma leve vantagem para o fundo imobiliário daí, porque ele tem gestores lá em cima que são muito qualificados já, geralmente. Mas, assim, a gente deu 2 exemplos aqui de fundos que super gestores e tal, e deram errado também. Mas aí teria que também estudar os casos específicos. Né? Se eu puder só complementar essa acho que, primeiro de tudo, segurança é um conceito bem subjetivo, né? Segurança, para mim, pode ser diferente para a Mariana, né? E um exemplo na minha cabeça que acabou de vir aqui agora, por exemplo, talvez algumas pessoas vejam como segurança, eu preciso ver, eu preciso pegar, né? No imóvel que eu estou comprando, eu preciso ter a chave, por exemplo. Eu me sinto seguro porque eu estou vendo aquele negócio, eu sei que ele é real. Ao passo que, se você compra fundos imobiliários, muitas das vezes você nunca viu o fundo, o galpão, o imóvel que está no fim daquele fundo, né? Obviamente, várias vezes, eles, inclusive, são vários imóveis, né, em lugares diferentes. Então, algumas pessoas podem se sentir não tão seguras, não tão confortáveis com esse tipo de cenário, e outras pessoas podem ter isso de forma ok, né? Então, segurança é um negócio, depende muito, depende do que é segurança para você, primeiro de tudo, né? Complementando. Perdão, eu estava no mudo. E a última? Acho que aqui a gente já falou, né? Os impostos. Você tem a renda mensal e você tem o ganho de capital, né? Fundo imobiliário isento de imposto sobre a renda mensal, o yield, né? E no aluguel de imóveis de tijolo, você vai pagar imposto de renda que vai de 0 a 27,5%, dependendo da sua renda, então ele compõe a sua renda. No ganho de capital, 20% para fundos imobiliários, 15% para imóvel de tijolo. E aí a Nick falou que nós temos mais uma última pergunta, Nick, então vamos colocar ela lá para a gente poder terminar. Onde você compra os fundos? Cara, tem várias empresas, Elias, novamente, né? Tem várias empresas que você vai encontrar vendendo aí XP, BTG, todas essas grandes corretoras vão trabalhar e vão vender os fundos, né? Alguns fundos são vendidos com exclusividade por uma, por outra. Cara, tem N plataformas, na cabeça me veio XP e BTG agora só, mas tem... enfim, são várias na internet. Eu não sei se você tem alguma para sugerir aí, Thiago, mas tem inúmeras alternativas. Tenho sim. Elias, por exemplo, eu uso 2 corretoras hoje, né? Eu uso a XP e uso a Nuinvest também, que é do Nubank, né? É uma plataforma que eu acho boa também. Acho que coisas que você precisa ver quando você estiver pesquisando sobre corretoras é a questão de taxa de corretagem, né? Algumas vezes, quando você faz a compra de ativos, ou de ações, ou de fundos imobiliários, a cada compra que você faz, você paga uma taxinha. E algumas dessas corretoras, na verdade, te oferecem taxa 0, né? Para essas compras. Então, eu fiz essa pesquisa lá atrás e encontrei essas duas e estou testando as 2 plataformas agora, né? Então, assim, o primeiro passo para você comprar fundo imobiliário, se você quiser, é você abrir uma conta numa dessas empresas, numa dessas corretoras, e, de novo, XP, Nuinvest, BTG, tem várias e várias e várias, né? E aí você vai lá no home broker dessa corretora, e não sei se você já comprou ação alguma vez na vida, mas é muito similar. Você vai comprar, por exemplo... É igual, praticamente, né? Você vai colocar lá o CPTS 11, por exemplo, que é um fundo que eu tenho. Você vai colocar qual que é o preço que você quer comprar, sua assinatura eletrônica e dar a ordem de compra, e é assim que você também
A Ana está comentando que a Rico é outra corretora, exatamente. E é assim que você compra, e aí escolhe quantas cotas você quer, 1, 2, 10, 100, e você tem uma série de estratégias que você usa para balizar escolher qual fundo, né, comprar. Mas, enfim, para a sua pergunta, é assim que compra. É isso aí. E aí tem, inclusive, aí alguns vão ter assessores que vão lhe ajudar ou não, tem várias coisas aí. Essas grandes que a gente falou aqui, Rico, XP, BTG, esses caras todos são no Invest, essa turma toda é muito, todas essas que a gente menciona aqui são boas, não estamos ganhando nada deles para falar sobre eles aqui, mas são caras de super credibilidade que vão te dar um suporte bacana. Fechou? Thiago, obrigado demais, cara, deu o nosso tempo aqui, então vamos encerrar por hoje, foi um grande prazer, obrigado por dedicar o seu tempo, de fato, fica muito honrado com a sua presença aqui, obrigado para todo mundo que está nos assistindo, que ouviu ou que está ouvindo a gente aí no gravado. Entra lá na nossa comunidade do WhatsApp, a gente pode dar suporte, a gente responde dúvidas, fica ligado no canal, sininho, coloca a notificação, logo a gente volta com a segunda temporada. Tiagão, obrigado, um grande abraço e vamos nos falando aí, até a próxima, ótimos investimentos para você, tá bom? Obrigado, Ronald, um abraço, pessoal. Valeu, tchau, tchau.